As armas dos barões assinalados. Opa! Será que eu estou errando de epopeia? Pessoa, aqui você tem que falar do livro Mensagem de Fernando Pessoa e não dos Lusíadas do senhor Luiz Vaz de Camões. Vamos lá? Eu tinha prometido para você uma grande revisão depois da nossa grande saga, não é? 7 aulas direto aí sobre o livro do Fernando Pessoa, Mensagem. Eu tinha prometido para você o quê? Um resumão de tudo aquilo que eu tinha dito, retomando tudo, né? Para a gente finalizar essa obra monumental. Primeiro aspecto importante, o título do livro. Por que o livro se chama Mensagem? Lembre-se que o título do livro ele poderia ser compreendido no âmbito ocultista, místico, como sendo uma espécie de revelação. Revelação sobre o quê, professor? Revelação também sobre a história de Portugal, que poderia, quiçá, se tornar uma espécie de quinto império. Por que não? Inclusive, o título do livro, o próprio Fernando Pessoa pensou em colocar o nome desse livro de quê? De Portugal. Se ele tivesse feito isso, ele teria feito uma imensa cagada. Porque o livro teria simplesmente um recorte histórico. E esse livro, além de estar muito aproximado da história de Portugal, esse livro também ele tem uma perspectiva universal. Ele fala de Portugal, sim, mas é um livro que fala daquilo que nos compõe, nós seres humanos. A sede de sonhos, a vontade de conquista, o desejo de liberdade, a vontade de transformação, morte, tudo isso são experiências de caráter universal que estão dentro do texto. Então, o livro se chama Mensagem porque nós poderíamos ler cada um dos 44 poemas como sendo revelações a respeito desse grande mito histórico chamado a Pátria Lusa, isto é, Portugal. O livro é de 1934, um ano antes do Fernando Pessoa morrer, ele lança esse texto. Porém, esse livro ele foi escrito entre 1913 até 1934. São 21 anos de história, na verdade, que o senhor Fernando Pessoa ele demorou para compor esse texto. Quando eu tinha quando eu tinha lido, né, na verdade, pela primeira vez o livro Os Lusíadas, eu descobri que o livro demorou, para alguns estudiosos, até 15 anos. Eu tinha pagado o maior pau do mundo. Esse livro foram 21 anos para ser composto, certo? Esse livro que é de qual gênero, professor? Esse livro é uma epopeia modernista. Primeira coisa, uma epopeia clássica, nós temos a figura do herói e o enredo gira em torno da figura do herói. O herói que ele entra em decadência, mas no final ele avança. Pega lá a Odisseia. Odisseu, na verdade, o homem da dor. Não é? Então, aqui eu não tenho a figura de um herói, nós temos vários personagens históricos, grandiosos e pequenos, que vão ser colocados como sendo elementos importantes desses 44 poemas. Olha lá, tem Dom Sebastião, o queridinho, o encoberto, tem Afonso Henriques, o Dom Afonso Henriques, tem o Dom Henrique, é o pai desse sujeito que eu acabei de falar, tem o Bandarra, tem mulheres. Então, aqui eu não tenho um herói. Nós temos vários sujeitos que compõem essa epopeia modernista, tá? O que mais? Nós temos uma variedade métrica gigantesca, diferente dos Lusíadas, que são 8.816 versos, todos decassílabos heróicos ou sáficos. Aqui não. Uma riqueza métrica muito mais... Existe uma ousadia métrica diferente do livro Os Lusíadas. E nesse livro, nada de monumental. Não tem aquela coisa que os Lusíadas fez, né? De pegar a viagem que o senhor Vasco da Gama, que foi lá, né? E foi lá para onde? Para as Índias e vai ficar ali, ó, horas e horas, colocando aquilo como sendo páginas e páginas, como sendo um grande acontecimento, um grande feito de Portugal. Aqui não, moçada. Inclusive, em alguns momentos, nós vamos ter uma espécie de dessacralização de algumas figuras, de alguns reis. Tem a imagem de um rei português que de repente ele olha em sua mão há uma espada e ele se pergunta, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Então eu tenho que guerrilhar? Bom, o que eu vou fazer com isso? Aí ele nem sabe o que ele vai fazer com aquela espada. É como se fosse a espada na mão dele fosse uma obra do acaso. Olha que doideira. Isso é uma dessacralização
né, da figura de reis de Portugal. Né? O que mais, professor? Aqui nesse livro não há uma história com começo, meio e fim. Uma epopeia clássica gosta de contar uma história. Os Lusíadas vai contar isso, a saga dos portugueses que vão sair, né? Lá de Portugal, vão ir às Índias e vão voltar. À medida que tem esse desenrolar da viagem, há a contação de história também de Portugal. Olha que doideira! Aqui não, moçada. Aqui não há um enredo tradicional com começo, meio e fim. Cada poema desse, que existe, são 44 poemas, a gente poderia entender que cada poema desse, sabe o que é? É como se fossem células de história de Portugal, células essas independentes. Embora eles estejam dentro de uma cronologia histórica, mas não há um enredo, as ações todas ali organizadas, né? O poema 2 como sendo o desencadeamento da história do poema 1, o poema 2, depois ele vai se desencadear no 3, no 4, no 5, até o 44. Não é assim. Cada poema tem uma certa autonomia aí dentro. Tá bom? Tá bom. Bom, uma marca importante para nós, qual que é o movimento literário? Qual que é o gênero? Você já sabe, é uma epopeia. E qual que é o período literário? Esse livro é uma obra moderna. Fernando Pessoa era um dos membros da revista Orfeu. Fernando Pessoa é um dos caras da revista Orfeu, órgão que instaurou o modernismo em Portugal. Então, esse livro, o que ele tem de modernista? É como se esse livro ele estivesse inserido dentro daquilo que corresponde ao Brasil aqui, ao primeiro tempo modernista. Lá eles vão ter também a sua primeira fase do modernismo. Nós temos aqui, nacionalismo crítico, a marca do modernismo, luso. Essa ideia de debruçar as nossas reflexões sobre o país. Pessoal, onde que tem criticidade? Pega o último poema do livro. O último poema do livro, a mensagem se chama Nevoeiro. Você sabe por que se chama Nevoeiro? Eu acho que no fundo é uma grande cutucada à ditadura Salazar, que começa em 1933 e vai até 1974, uma das maiores ditaduras do mundo. Por que o poema se chama Encoberto? O que está encoberto? Ao nevoeiro que deixa Portugal nas trevas. Então, quando eu falo nacionalismo crítico, é olhar para a pátria lusa, não de maneira ingênua, é olhar para a pátria lusa de maneira reflexiva e crítica. Porque, afinal de contas, o Fernando Pessoa, ele não quer que o cidadão português fique lá o tempo todo batendo palminha para Portugal. Os fanáticos nacionalistas da ditadura Salazar, não quero isso. São esses novos infiéis que estão atrapalhando Portugal desenvolver as suas potências. Um dos grandes objetivos do livro também é dizer, olha, enquanto Portugal for uma pátria voltada para a materialidade, para a cobiça, enquanto Portugal for isso, enquanto o sujeito não criar a sua própria independência e autonomia, enquanto o indivíduo ele não desenvolver as suas potencialidades, Portugal estará sempre mergulhado nesse nevoeiro. Portugal, as pessoas fanáticas sempre serão presas fáceis de nacionalismo retrógrado. O escritor está dando uma cutucada aí, bicho. Bom, outra marca desse modernismo português, a gente poderia pensar a própria ideia da polifonia do texto. Nós temos reis que falam, nós temos mulheres que falam, nós temos um sapateiro chamado Bandarra, sapateiro e poeta que fala. Então nós temos várias vozes que compõem esse livro. Várias vozes. Então, um discurso polifônico. E aí, quando eu digo para você que o livro quebra com a perspectiva da epopeia clássica, moçada, isso é iconoclastia. Uma postura irreverente, uma postura revolucionária de vanguarda. Tudo isso sustenta para nós a tese de que o livro, de fato, é uma obra modernista, além da data, também, que seria outro argumento. Então, a quebra da epopeia clássica, uma postura revolucionária, iconoclasta, né? Outro argumento, o discurso polifônico, o que mais, professor? O nacionalismo crítico, tudo isso permite, sem sombra de dúvida, afiliarmos o livro ao modernismo português. Bom, o livro, como eu disse para vocês, são 44 poemas. Esses 44 poemas, eles estão distribuídos em 3 grandes partes. A primeira parte se chama O Brasão. A primeira parte do livro, lembra disso? Ela se relaciona ao brasão português.
né? Tem lá o campo das quinas, tem lá o campo dos castelos, tem lá 7 castelos. Eu tenho 7 poemas que se referem aos 7 castelos que estão lá no espaço daqui. Tá lembrado disso, né? Então, existe o brasão de Portugal, e esse brasão de Portugal vai ser tematizado. A primeira parte do livro nós temos 19 poemas, e esses 19 poemas eles vão falar de quê? Da gênesis, formação de Portugal. Bem o início de tudo, bem o início de tudo, bem o início de tudo. Segunda parte do livro se chama Mar Português. São 12 poemas. Curioso que a segunda parte do livro nós não temos subdivisões. É uma sessão inteira única, o que sugere para nós que essa segunda parte, graficamente, sem divisões, ela sinaliza para nós o quê? Portugal, os portugueses, eles vão singrar por mares nunca dantes navegados e nós não teremos nenhum tipo de barreira que vai nos travar. Consegue entender? Olha que bacana. Então, graficamente, o livro ele já sinaliza isso para nós. Então, primeira parte, 19 poemas, segunda parte, 12 poemas e última parte, chamado O Encoberto. A última parte do livro possui um vínculo direto com o próprio Dom Sebastião, que você sabe que falece, sem ninguém saber muito bem como, né, na batalha de Alcácer Quibir, na África, né, nessa batalha, e aí ninguém sabe muito bem como ele morreu, e aí vai surgir o mito do Dom Sebastião. Bom, então a terceira parte são 13 poemas que vai falar de certa maneira, de uma decadência portuguesa. A gente podia pegar essas 3 partes do livro e articulá-las assim, ó, seria o nascimento, o desenvolvimento e a morte de Portugal. Aí, Portugal, o encoberto, né, Portugal decadente, na verdade, ele vai ter que morrer para nascer um novo Portugal. Acreditava-se que Portugal poderia ser o 5º império da humanidade. O 5º império. Quais foram os outros impérios, professor? A Pérsia, Babilônia, Roma, Grécia. Portugal seria o 5º. E quem poderia assessorar Portugal a ser esse 5º império da humanidade? O Dom Sebastião, que morreu. Como? Aonde? Que hora? Que dia? Entendeu? Tá igual a cabeça de bacalhau, ninguém sabe onde tá. Acompanhou? Acompanhei. Bom, em termos históricos, qual é o pano de fundo histórico desse livro? O livro é de 1934, mas ele começou a ser escrito em 1913, não se esqueça dessa data. Um pouquinho antes, Portugal passou pela decadência da monarquia, conflitos, né? Membros da monarquia sendo assassinados, aquela confusão do caralho, entendeu? Portugal já estava com a monarquia decadente. A monarquia de Portugal ela é finalizada depois da nossa. Você pira, a república lá demora mais do que aqui. Aqui é em 89, 1889, dia 15 de novembro, lá demora. Lá já é no século XX, olha que doideira. Então, olha lá, a decadência da monarquia, o ultimato inglês, Portugal ocupou uma certa parcela lá da África, aí a Inglaterra, uma das grandes potências da humanidade, vai chegar em Portugal e falar assim, mano, vaza, pega o beco. Se você não pegar o beco, ó, mentira! Entendeu? Portugal teve que sair de lá. Isso afetou profundamente a autoestima de Portugal, tá bom? Crise econômica, crise da monarquia e ultimato inglês. Feito esse grande panorama do livro, espero ter contribuído com você. Foram 7 aulas, na verdade 7 aulas, e finalizo aqui com essa Ultra Mega Power revisão. Faça a sua revisão aí junto comigo, vamos fazer algumas questões para consolidar a sua preparação para esse grande vestibular que você vai prestar. E que venha a FUVEST. Até logo. Tchau.